Olá, você, tudo bem? Eu sou Ed Siqueira, professor de português, professor de redação do curso Fátima Soares, e estou aqui de passagem para a gente reafirmar a estrutura da resposta da questão discursiva da AOCP. Você que vai fazer o concurso da Prefeitura de BH para o cargo de educador infantil ou professor alfabetizador dos anos iniciais ou do terceiro ciclo, esse papo aqui está sendo direcionado a você. Isso te interessa muito. Por mais que tenhamos já falado sobre o perfil, a carinha da redação, daquela questão discursiva que você vai fazer agora, no dia 20 de fevereiro, e você já sabe que você vai ter que fazer duas questões, ainda permeia um pouco de dúvida quanto ao formato. E aí é sobre isso que a gente está falando. Porque quando se trata da questão discursiva, o formato, a carinha dela que tem que ficar no papel, existem, na verdade, várias maneiras de você fazer esta resposta, né? E aí, até no início mesmo do nosso curso, eu passei um formato que era aquela forma compacta, em que você fazia apenas uma abertura, porque ela existe sim, né? Várias bancas trabalham com esse formato, tem maneiras diferentes de você dar uma resposta. Mas a pergunta final que fica, às vezes para alguns alunos, qual é o perfil, o formato que a banca que vai corrigir, que no caso é a OCP, qual que é o formato que ela quer? Para você ter uma assertiva, para você ter um caminho certo para a sua resposta. O texto, você já sabe, ele tem que ficar compreendido de 10 a 15 linhas. Mas só para lembrar as possíveis maneiras, uma das maneiras de se fazer, e é claro, a gente tem que lembrar que qualquer texto, qualquer resposta, ele tem que ter princípio, meio e fim. E quando eu falo princípio, meio e fim, você está lembrando que é um espaço para a introdução, um espaço bem maior para o desenvolvimento e um espaço menor para a conclusão. Essas três partes, elas são marcadas pelo seu conteúdo e também pela sua estética. Então, uma das possibilidades de fazer o texto, mas que não vai ser acatado pela OCP, é aquela forma compacta. Quando você faz assim, olha comigo no quadro, poderia sim ser trabalhado, olha aqui, você tem um espaço de 15 linhas, e aí vamos pensar assim, ó. A introdução, que é um espaço menor, você poderia, por exemplo, gastar assim, ó, encerrou aqui no ponto, essas duas linhas aqui é a introdução. Qual que é o papel, qual que é a função da introdução? É sinalizar para um possível leitor sobre o que você vai discutir no desenvolvimento. O que você faz, é aquela declaração inicial que fecha no ponto final. Ela deve ser curta, aliás, todo o texto deve ser um texto enxuto, sucinto, bem resumido, porque a questão ela compreende um número muito limitado de linhas. Então, para a introdução, você deve gastar de 2 a 3 linhas, de preferência 2 linhas, para que sobre mais espaço para o desenvolvimento. Uma das maneiras de fazer, de forma geral, seria assim, você fazer a introdução, parando aqui no ponto, e à frente do ponto, você dá sequência ao desdobramento dessa ideia. Ou seja, você, logo à frente do ponto, você iria para o desenvolvimento. Mas a pergunta é, será que essa forma compacta, sem fazer uma abertura para o desenvolvimento, seria acatado pela AOCP? Gerou essa dúvida, porque existe a forma compacta e existe essa forma que necessariamente você tem que fazer
uma abertura para a introdução, uma abertura para o desenvolvimento e uma abertura para a conclusão. Pois é essa segunda maneira, fazendo necessariamente, obrigatoriamente, abertura para os 3 parágrafos que a banca quer, que consta no edital, mas estava suscitando dúvida. Eu, Hélio de Siqueira, enquanto professor aqui do curso, eu entrei em contato com a banca em dezembro, 14 de dezembro. Eu fiz uma cartinha questionando para a comissão. Você sabia que existe um e-mail disponibilizado pela banca para tirar dúvida dos candidatos? Eu fiz a minha parte. Você também poderia ter feito. Qualquer candidato pode entrar em contato com a banca para tirar qualquer dúvida. Diante desse impasse que estava, questionamento, eu entrei em contato, fiz uma cartinha para a banca, em 14 de dezembro, perguntando o seguinte: se, mesmo considerando um número reduzido de linhas, seria necessária a abertura para os 3 parágrafos? Foi uma das perguntas. Ou se poderia ser feito o texto em um parágrafo, considerando apenas a abertura. E é claro que a gente sabe que a passagem da introdução para o desenvolvimento da conclusão, elas são marcadas pela a sua essência, pelos conectores. Eu fiz essa pergunta. E a terceira pergunta que foi feita: se seria facultativo fazer de forma compacta a resposta, ou se teria obrigatoriedade de fazer esse recuo, essa abertura para os 3. E eles gentilmente me responderam, neste ano que nós estamos, eles me responderam que tem que construir sim o parágrafo. E é exatamente essa aberturazinha que você vai aplicar nas suas 2 respostas. E esse encontro aqui é exatamente para a gente pontuar isso. Então, a forma que você tem que fazer abertura, tanto para a introdução, uma aberturazinha de 1,5 centímetro a 2 centímetros, para a introdução, nova abertura para o desenvolvimento, nova abertura para a conclusão. Ou seja, obrigatoriamente tem que fazer as 3 aberturas. Não mais essa forma compacta. Então, eu vou mostrar aqui a carinha. Eu trouxe um modelo para mostrar para você, para a gente eliminar qualquer dúvida com relação a esse formato. Então, esse modelo aqui, com uma única abertura, ele não pode acontecer para a sua resposta. Ainda que você faça uma resposta, já que o texto tem que ter de 10 a 15 linhas, obrigatoriamente você vai ter que fazer isso aqui. Vamos imaginar que aqui seja a sua introdução. A introdução, você gastou aqui 2 linhas. E agora você vai começar o desenvolvimento, que é a parte mais longa, é a parte mais valorizada da redação. Não que a introdução e a conclusão não sejam. E aí, necessariamente, a hora que você começar o desenvolvimento, a hora que você terminar aqui a sua tese inicial, a sua declaração que você encerrou no ponto, necessariamente você faz uma nova abertura, mais ou menos aqui 1,5 centímetro, e aí você vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento, nós vamos ver, pelo próprio conteúdo, chama desenvolvimento. É a parte que contempla maior número de informação. Por isso que deve ocupar o maior número de linhas. Então, vamos pensar aqui na conclusão. A conclusão também tem que ter uma abertura. Mas é obrigatório? Bom, a conclusão ela é o final do texto. Você faz princípio, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e a conclusão.
Quantas linhas? De 2 a 3. Tem aluno que não consegue fazer aquela introdução de forma resumida. Ele vai gastar 2 linhas e um pouquinho. Mas se ele gastar um pouquinho da terceira linha, ele já eliminou o restante de espaço da terceira linha. Então, se você fizer a introdução em 2 linhas, você vai começar o desenvolvimento na terceira. Mas se você gastar 2 linhas e meia para a introdução, o seu desenvolvimento vai acontecer na linha seguinte. Então, rigorosamente, tem que ter abertura para a introdução. Vamos imaginar que você terminou a sua introdução aqui, Você vai diretamente para o desenvolvimento na linha seguinte, fazendo uma abertura aqui, de uma maneira uniforme, assim com 1,5 centímetro. Então, é sobre isso que nós vamos falar, para que você não tenha dúvida no dia da prova, certo? É como se fosse, porque a gente está acostumado com aquela redação de 30 linhas, né? Que você faz aquela abertura. Só que agora você não vai fazer uma redação de 30 linhas. É uma abertura para a introdução, uma abertura para o desenvolvimento, uma abertura para a conclusão. Ou seja, você tem que fazer 3 parágrafos. Cada abertura que ele recua ali no início é que a gente chama de parágrafo, não é isso? Vamos ver o que tem mais aqui para frente, que aí, para a gente não ficar com dúvida em nada. Então, nós estamos falando da questão discursiva, que cada candidato, seja da educador infantil, seja dos anos iniciais, seja do terceiro ciclo, vai fazer a prova candidatando-se ao cargo da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai acontecer a prova agora no dia 20 de fevereiro de 2022. Olha, a Prefeitura 2022... cargos para educação infantil, e é bom que eu já deixei aqui, só para a gente retomar, quais são as linhas temáticas, só para você refrescar a memória, que a banca vai cobrar para o cargo de educador infantil. Então, está lá, nós vamos ter que produzir, dos 3 temas, eles vão escolher 2. Escrita e leitura na educação infantil, o brincar como eixo do trabalho pedagógico na educação infantil, indissociabilidade entre o cuidar e o educar na educação infantil. Nós já sabemos que desses 3 temas, eles vão tirar um. Com relação à leitura e escrita, é interessante você lembrar daquela questão do alfabetizar letrando, que pode sintetizar essa primeira ideia. E quando a gente fala aqui na questão do brincar, do cuidar e do educar, a gente pode até pensar ainda na junção desses 3 verbos que estão aí de forma substantivada, né? A gente pode pensar no brincar, cuidar e o educar, que na verdade o cuidar, quando a gente se fala do cuidar e do educar, já são inerentes a qualquer processo educacional. Mas a gente pode pensar na questão do cuidar, do brincar e interagir, sintetizando todas essas ideias aí, né? Vamos para ver o que vai acontecer lá nos anos iniciais, quais são os temas dos anos iniciais, só para a gente refrescar a memória. Olha só, nos anos iniciais, leitura e escrita, nos anos iniciais do ensino fundamental, e a outra temática é alfabetização na perspectiva do letramento e numeramento. Então, diante dessas 2 linhas temáticas aí, serão dadas 2 questões, cada uma numa folha, e você vai ter que dar uma resposta de 10 a 15 linhas. Nenhuma palavrinha além das 15 linhas, porque não será considerado, né? E também não pode ser menos de 10 linhas, não. Façam a letra num tamanho mais reduzido, para você ter mais o que informar. Lembre que é necessário você fazer uma resposta com princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E para cada parágrafo tem que ter aquele recuo necessariamente. Tá? O motivo desse encontro é exatamente para dar essa posição da banca, né? Olha aí, são 2 questões, 10 a 15 linhas cada uma, né? Que eu sugiro que você deixe, depois da prova objetiva, que você reserve 2 horas para você fazer as 2 questões.
Você vai ter que fazer um rascunho, você passa a limpo, guardou. Faz o outro rascunho, passa a limpo. Então, eu sugiro aí 2 horas para você fazer essas respostas, tá? E aí a pergunta, o motivo do nosso encontro é como será o formato da resposta? Porque a gente sabe que a questão discursiva, ela contempla várias maneiras de ser respondida, né? Mas foi diante dessa curiosidade que eu entrei em contato no ano passado, né? Mandei uma cartinha e eles me responderam esse ano. Nós já divulgamos esse formato, fizemos uma errata para os alunos, todos explicando essa mudança no formato, na carinha da redação. E para não ter mais dúvida, não persistir, estamos aqui neste encontro para você retomar a ideia, para dissipar alguma dúvida, caso haja, né? Lembrando que na resposta, um texto que é um processo de comunicação, né? E o seu texto é um processo de comunicação de caráter científico, ele tem que ter princípio, meio e fim. Qual que é a parte mais longa e mais valorizada no texto? Não tenha dúvida que é o desenvolvimento, porque na introdução você vai simplesmente anunciar em um período sucinto, enxuto, você vai fazer uma declaração que consta uma palavra-chave, uma palavra principal, uma palavra núcleo, né? E essa palavra, essa ideia, vai para o desenvolvimento. E aí nós vamos ver o que você tem, só para a gente retomar, o que tem que ser feito no desenvolvimento e na conclusão, tá bom? Então, são 3 respostas. A introdução, que é a declaração inicial, que também a gente chama de tese, deve ficar entre 2 a 3 linhas. Tem aluno que não consegue, seja pelo tamanho da letra, ou até pelo número de palavras que coloca, ele não consegue fazer esse período fechar em um ponto que fique em apenas 2 linhas. Ele acaba usando um pouco da terceira linha. Por isso é que eu coloquei declaração inicial, que é a introdução, que é uma forma de você iniciar um diálogo com um possível leitor, por isso é que a gente chama de introdução. Então, essa frase aí, ela vai ter uma abertura que deve ficar em um parágrafo de 2 a 3 linhas. E assim também a conclusão, né? Vamos ver, o desenvolvimento. Eu coloquei mais ou menos 11 linhas, porque, veja comigo, se você gastar 2 linhas para a introdução, 2 linhas para a conclusão, vão sobrar quantas linhas de 15? 2 mais 2, 4. 15 menos 4, 11 linhas. Se você usar 3 linhas para a introdução, é claro que o seu desenvolvimento agora já não vai ficar com 11 linhas. E se você usar 3 para a introdução, 3 para a conclusão, você usou 6 linhas. Então, você vai ter que prestar o máximo de informação no número menor de linhas, que vai ser o desenvolvimento. Você vai ficar com 11 linhas. O ideal é que você faça a sua introdução em 2 linhas e a conclusão também, que é uma forma de você reafirmar a introdução. Então, não há necessidade de ter mais de 2 linhas. Mas, se você não conseguir, você vai ter que gastar as 3 linhas mesmo. E, com isso, diminuir o número de linhas do desenvolvimento. Olha só, o que a gente deve constar no desenvolvimento? Por exemplo, lembra que um dos critérios de avaliação, número 1 que está lá, que vale 10 pontos. A redação vale 30 pontos, o candidato, para ser classificado, ele tem que ter, no mínimo, 50%, conseguir 15 pontos. E o primeiro item, traz a seguinte abordagem. Sobre o tema que você estiver escrevendo, vamos imaginar que você esteja escrevendo sobre o alfabetizar letrando, ou sobre o brincar, ou sobre o lúdico, ou sobre o cuidar e educar, né? Ou sobre a questão dos jogos, as brincadeiras, não importa. Do que você estiver, vai ter uma palavrinha-chave ali, e que neste item número 1, que vale 10 pontos, já está lá, isso está no edital.
Na resposta deve constar conceito teórico científico. De quê? Daquela palavra-chave que você está escrevendo. E mais à frente, para você pontuar, você conseguir, aquilo que for conceituado, aquilo que for definido, ele tem que ser revelado como ele é na prática, no dia a dia, ou seja, no cotidiano do universo escolar. Então, se você estiver falando do processo de alfabetizar letrando, você tem que dar, logo isso vai ficar no início do desenvolvimento, por isso que é a parte que vai conter maior número de linhas, você tem que dar o seu conceito diante do seu conhecimento, de tudo que você já estudou, que você passou pelo seu curso de pedagogia, o que você vem vendo nos cursos, nos seus estudos, você tem que apresentar um conceito bem enxuto do que é alfabetizar, do que é letrar, do que é alfabetizar letrando. Se você estiver falando do cuidar e do educar, você tem que, no início, apresentar um conceito curtinho, enxuto, sucinto, do que é cuidar, do que é educar. E lembre daquela expressão também, cuidar educando. Educar cuidando. É interessante colocar o conceito. E, em seguida, esse conceito, que é uma leitura abstrata, por ser um conceito em si, você tem que dizer como que ele é vivenciado, como que ele é colocado em prática. Essa orientação consta no edital, que sobre o termo que estiver em discussão, ele tem que ser apresentado em forma de conceito e tem que ser colocado em forma de práticas, ou seja, esse produto, vamos imaginar que seja esse processo da alfabetização. Você vai provar que o alfabetizar e o letrar são processos distintos, porém inseparáveis. E o grande pedido, na verdade, é alfabetizar letrando. E aí, você tem que revelar com que meios, com que estratégias, com que habilidades, com que competências, com que práticas pedagógicas você coloca essa teoria em prática, em vivência. Como que as crianças, os pequenos, vivenciam isso no dia a dia? Então, essa ideia do conceito e da prática. Aí você vai ter que lançar mão do nome dos gêneros textuais. Se for dentro da educação infantil, você vai falar dos gêneros que são, sejam eles escritos, sejam eles orais, sejam eles visuais, temáticos. Ou então, você, lá nos anos iniciais, você vai ter que dizer quais são também os gêneros textuais, os jogos, as brincadeiras que são colocadas em práticas, né? E quando a gente pensa nisso também, se você está colocando a sua sala ou espaço da biblioteca ou um outro espaço, que na verdade todo o universo escolar ele tem que estar voltado por esse processo de alfabetizar letrando. Como que você prepara esse ambiente? Como que é o ambiente alfabetizador para você colocar as criancinhas em prática, em ação, né? Em interação? E olha só, o que mais a gente coloca no desenvolvimento? Pode ser que você vai explicar um termo, você vai justificar, você vai citar práticas, vivência das atividades das crianças no universo escolar. Então, necessariamente, eu só estou retomando isso aqui, mas você já sabe, você já viu isso em aulas anteriores. Dar conceito teórico e citar práticas vivência para você conseguir os 10 pontinhos, que é o item número 1 da avaliação. A nota da questão 30 pontos e só o primeiro item já vale 10 pontos, tá bom? Vamos ver o que tem mais no desenvolvimento?
Às vezes é necessário enumerar, exemplificar os gêneros textuais ou jogos ou brincadeiras que são colocados em situação de prática, em situação de vivência. Enumerar significa você citar 1, 2, 3. Se você estiver falando de jogos, brincadeiras pedagógicas que você usa para promover o letramento matemático lá nos anos iniciais, aí é interessante que você cite pelo menos 3 jogos. E aí você vai citar, enumerar, vai justificar qual que é o efeito. É claro que é importante você sair da teoria, colocar na prática e muito esperado. Qual que é o efeito? Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? Que você trouxe essa teoria no seu planejamento, no seu currículo. Como que você colocou essa teoria em prática e com qual intenção? Qual a finalidade? Então, esse efeito também é interessante que você coloque no desenvolvimento. Então, você já percebeu que o desenvolvimento é o espaço, sim, que contempla o maior número de informações. Vamos ver o que tem mais pela frente? Olha, no desenvolvimento, como que é esse ambiente alfabetizador? Você saberia, se tivesse uma questão, por exemplo, contemplando sobre o ambiente alfabetizador, o que seria esse ambiente alfabetizador? O que caracteriza o ambiente alfabetizador? Pensa aqui na educação infantil, como que você prepara o espaço para você promover a alfabetização, para você promover o letramento, como que vai ser aquele processo do alfabetizar letrando, como que é todo o espaço, como que você caracteriza, como que você descreve, né? Quais os motivos que tem que ter para propiciar, para trazer a criancinha, para despertar nela o gosto, o prazer, para a leitura e para a escrita. Ou seja, para que ela se envolva, interaja com seus pares, com seus coleguinhas, né? Então também o ambiente alfabetizador é uma estratégia riquíssima no processo de alfabetização e letramento, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais também, tá? Então vamos ver. Ainda tem mais um detalhe. Quando você já estiver fechando o seu desenvolvimento, encerrando o seu discurso, em que você apresentou conceito, que você apresentou práticas, vivência, falou de gêneros textuais, falou de jogos, falou de brincadeiras, de habilidades, atividades, mecanismo, com o intuito, com a função, com o propósito de despertar na criança a alfabetização e o letramento, ou seja, a aprendizagem da leitura e da escrita. É interessante, não é obrigatório, cuidado, você pode usar essa estratégia argumentativa de convidar uma voz para reafirmar, para consolidar, para dar maior credibilidade ao que você acabou de apontar. Você pode chamar a voz de um especialista, e é o que a gente vai chamar de discurso de autoridade. Ou então, vamos imaginar que você lembra de um fragmento da BNCC, ou que seja da LDB, ou que seja do ECA, ou que seja da Constituição, qualquer documento que, de repente, tenha também essa passagem. É claro que nesse fragmento que você vai apontar, de preferência no final do seu desenvolvimento, porque ele vai consolidar. É como se você estivesse ajustando o seu discurso com aquilo que foi apresentado, por exemplo, por Vygotsky, por Paulo Freire, por Magda Soares, por Emília Ferreiro, né? Ou então você lembrou de uma passagem da BNCC. Então, no momento que você traz essa fala, essa voz, que você dialoga, que você convoca, que você convida essa voz de um especialista ou essa passagem de um documento, você está constituindo um discurso de autoridade. É uma estratégia argumentativa fortíssima para dar maior confiabilidade ao que você está falando.
Não é obrigatório, mas quando aparece no texto, o seu texto ganha, em termos de informatividade e argumentação, é claro que vai pontuar mais do que aquilo que não apresentou. Você concorda comigo? Então, olha a quantidade de coisa que pode aparecer no desenvolvimento, né? Vamos ver mais para frente? Ainda no desenvolvimento, é esperar que você revele o efeito positivo e vantajoso dessas práticas em relação à aprendizagem, né? Por que você escolheu aquela teoria e essa teoria que você conceituou, que foi colocada em prática, qual que foi a intenção? Né? A intenção aqui é promover a aprendizagem da leitura e da escrita, não é isso? Muito bem, e tudo isso aqui está onde? No desenvolvimento. E a conclusão? A conclusão é uma forma de você dar um adeuzinho já no seu texto, o que você já tinha que ser feito, já foi feito, não é? Você anunciou na introdução o que você ia discutir. Vamos imaginar que você estava falando da importância do lúdico na promoção da alfabetização e letramento matemático nos anos iniciais. Vamos imaginar que essa foi a sua introdução. Estou falando aqui para os candidatos aos anos iniciais. O lúdico é uma estratégia pedagógica indispensável à aprendizagem da alfabetização e letramento nos anos iniciais. Ponto. Você fez isso em 2 linhas. Você fez a sua introdução. Passou por todo aquele processo do desenvolvimento que nós acabamos de ver. Então, está na hora de você fechar o texto. Deixa 2 linhas para você dar um acabamento no seu texto. Uma forma delicada de você fechar o texto. Uma das formas de fechar o texto é você começar com uma conjunção que, semanticamente, ela já traz a ideia de fechamento do texto. Portanto, assim, dessa forma, por isso, todos virgulados. E você reafirma aquela postura, aquela ideia, aquilo que foi colocado no início, na conclusão. Com isso, você está... A impressão é que dá, olha, eu abri o meu texto falando da importância do lúdico na promoção da escrita e leitura da matemática nos anos iniciais e continuo reafirmando. Depois de todas as passagens do desenvolvimento, continuo afirmando. Então, a conclusão é uma forma de você retomar a primeira ideia e dar um acabamento ao texto, tá bom? Ou seja, a conclusão pode apresentar uma reflexão em que se reafirma a ideia da tese inicial. Tese inicial foi aquela afirmativa, aquela declaração que você colocou na introdução, certo? Muito bem. Formato da resposta. Voltando de novo. Como que você vai fazer introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, vamos lá. Olha só, olha aí a carinha da resposta que eu tive, a grata surpresa de receber. Eu já falei isso, enviei a cartinha para a OCP e eles gentilmente me responderam. Olha só, atendente tal, horário, Brasília, olá, Ed Siqueira. Prezado candidato, como consta no próprio item citado, a resposta, que na verdade constava isso no edital, a resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual constituição dos parágrafos. E quando a gente fala constituição dos parágrafos, a gente está falando dessas aberturas aqui. Porque, voltando a essa ideia, em outras bancas e vários manuais, a gente encontra, sim, de forma correta, lícita, quando a gente, por uma questão mesmo, porque quando você vai perdendo esses espaços aqui, você acaba assim perdendo espaço para fazer o seu texto. Então, tem respostas, né, que a gente coloca de uma forma compacta, mas não é essa a maneira. Pela banca, necessariamente,
obrigatoriamente deve ser feito esse recuo, é isso que a gente chama de parágrafo, tanto para a introdução, outro recuo para o desenvolvimento, outro recuo para a conclusão. Essa aqui, ó, foi a resposta que a OCP deu para o professor Hélio. Eu entrei em contato com eles para a gente se separar essa ideia, que eu já coloquei a situação. Ainda tem mais da resposta deles, olha só. Conforme o assunto abordado, assim, de acordo com o que será perguntado no enunciado da questão, será a avaliação em relação aos parágrafos, sendo a avaliação pertinente ao atendimento da resposta em relação ao que foi questionado. Essa foi a resposta que, gentilmente, a banca me prestou. Não por privilégio, porque qualquer um poderia entrar em contato, porque a banca, ela disponibiliza, você sabia disso? Um e-mail para tirar dúvida dos candidatos, o que eu já acho assim fantástico, né? O que não acontece com todas. Então, foi essa a resposta. Então, para a sua provinha, fique tranquilo que você vai ter que fazer a abertura, sim, desses 3 parágrafos. O que não vai mudar tanto na sua questão de informação, é só de estrutura. Você vai gastar de 2 a 3 linhas para a introdução, 2 a 3 linhas para a conclusão, de preferência 2, para você não perder tempo, não perder espaço no desenvolvimento, tá bom? Vamos ver o que está mais para frente? Opa, será que eu trouxe? Será que vai ter um exemplo para ilustrar isso, para ficar mais transparente, mais evidente? O que é parágrafo? Porque tem aluno que nas correções, o que é isso, professor? O que é parágrafo? O que é abertura de parágrafo? Como assim? Né? E aí, claro que você vai lembrar das crônicas, dos contos, dos artigos, dos editoriais, dos romances que você já leu. Aquela aberturazinha, olha só. Aqui vem um conceito de parágrafo. Corresponde a uma estrutura textual onde estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado por um recuo. É esse recuo aqui, ó, em relação à margem esquerda do texto. Então, você vai ter que fazer 3 aberturas aqui, ó, 3 recuos. Agora, é claro que cada parágrafo, ele traz uma função. O primeiro é de anunciar a tese, a palavra-chave, que você vai fazer uma tese, uma declaração, para iniciar o seu diálogo com o possível leitor. O desenvolvimento já tem aquela função de desdobrar todo o conteúdo. E a conclusão é um acabamento no texto. Então, essa é a função de cada um, tá? Olha só. Aqui eu fiz um recorte de um romance só para você lembrar. Quando você está lendo um romance, aqui, ó, um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo, inclusive iniciando aqui com travessão, mas não é o caso do seu, porque você não está numa situação de diálogo, tá? Eu quero que você considere aqui esse recuo aqui, ó. Isso que é um parágrafo. Essa que é a abertura. Porque quando eu falei, a menina, o que é isso? O que é recurso? Recuo não está claro para mim. Então, é essa aberturazinha ali na margem esquerda que você vai ter que fazer 3, uma para a introdução, uma para o desenvolvimento e outra para a conclusão. Mas não é para colocar aquele traço, não. É porque neste recorte que eu trouxe, havia ali uma situação de diálogo que foi marcado pelo travessão. Tá? Bom, agora nós já estamos encerrando o nosso encontro, eu trouxe um modelo de uma redação interessante, com o tema, preste bem atenção, você saberia, numa situação de prova, dar um conceito, falar de práticas e falar dos benefícios de um ambiente alfabetizador? Eu trouxe essa proposta, eu trouxe o tema e trouxe uma proposta para ilustrar. Vamos ler? Olha só, o tema é esse. A importância do ambiente alfabetizador no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. O que a gente entende com esse tema aqui?
Aqui está pedindo o candidato para vender qual que é o produto? Ambiente alfabetizador. Como deve ser o espaço da sala de aula, de toda a escola, para despertar na criança o apego, o gosto, o prazer, a adesão à escrita e à leitura? É uma estratégia, é uma habilidade. E aí, para ilustrar, veja bem, se foi dado esse tema, a importância do ambiente, é porque você vai ter que, aqui para iniciar a sua introdução, você, na verdade, vai fazer uso de quê? De uma paráfrase. E o que é paráfrase? Você vai reescrever, você vai falar que o ambiente alfabetizador, ele é indispensável, né, à aprendizagem, ao ensino-aprendizagem. É uma forma de despertar, de trazer as crianças. A gente pensa em outros ambientes. Pensa, por exemplo, no ambiente de festa junina. Não tem que estar todos motivados com os adereços para a festa junina? Pensa no carnaval. Não tem que estar o ambiente voltado para o carnaval? E assim por diante. Numa festinha de criança, não tem que estar com os motivos voltados para a criança? No caso da alfabetização e do letramento também, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais, tem que estar um espaço estruturado, montado, com cantinho de leitura, com os jogos, né, com os cartazes, coisas que despertam, gêneros textuais, elementos que despertam a atenção da criança, que chama a atenção da criança para envolver-se com a alfabetização e o letramento. Então, em cima desse tema, eu trouxe uma proposta que nós vamos ver. Então, nós vamos para a introdução. A introdução vai ter a função de vender o produto. E qual que é o produto aqui que está sendo delegado para ser feito? É a questão do ambiente, do espaço de alfabetização. Então, veja uma possível introdução. Vamos lá? Olha só. Olha o recuo aqui necessário de 1,5 cm a 2, obrigatório. Ó, na educação infantil, esse espaço temporal é obrigatório. Se você estiver nos anos iniciais, você vai falar, nos anos iniciais, vírgula, ó, a ambientação, aqui a autora do texto trocou ambiente alfabetizador, ó, a ambientação é instrumento pedagógico indispensável à alfabetização e o letramento. Ponto. Acabou aqui, esse espaço vai ficar em branco, ó. Aqui, a autora do texto, que eu aproveitei desse texto, aqui fiz umas adaptações, aqui neste caso, a autora gastou 3 linhas para fazer a introdução. Agora, ela vai para esse espaço aqui, ó. Ela vai para a 4ª linha e vai ter que fazer esse recuo. Lembre, aqui, se a gente tivesse que perguntar qual que era a palavra-chave aqui nessa declaração, nessa tese, ela está falando de ambientação. O que a gente entende por ambientação? Por ambiente alfabetizador, certo? E aí, na educação infantil. Agora é que vem o desdobramento, que é o desenvolvimento. Ela vai ter que apresentar conceitos teóricos científicos de que? Ambiente alfabetizador. Vai ter que falar de práticas. É interessante que use a técnica da enumeração, da exemplificação. E fale também para um possível leitor qual que é a expectativa, qual que é o efeito que o ambiente apropriado à alfabetização e o letramento repercute na criança. Vamos ler como que foi o desenvolvimento? Vamos lá. Olha só, necessariamente, olha a abertura aqui, ó. E lembra que tem que dar o conceito teórico científico. Vamos ver se ela colocou isso. Ó, ambiente, alfabetização, 2 pontos. Poderia ter colocado ambiente de alfabetização.
Dois pontos, ao conceito, espaço onde as crianças interagem com a leitura e a escrita, ponto. É até bom para falar essa questão do ponto. Você acredita que tem uma dúvida? Tem aluno, olha que isso não pode acontecer, tem aluno que acha que neste parágrafo todo aqui só existe um ponto final aqui. Claro que não, claro que não. Um ponto final, ele encerra um raciocínio. A ideia é que do primeiro período, um parágrafo pode conter vários períodos. Inclusive, quando você estiver fazendo, não é interessante que você ultrapasse a 3 linhas sem colocar um ponto. Porque é considerado período longo. Um parágrafo pode conter vários pontos finais. Encerrou um raciocínio, coloca o ponto, começa outro. Porque tem aluno que acha que no parágrafo só tem que ter um ponto e fecha aqui, ó. Isso não existe. Então vamos lá. Ambiente, aqui na verdade faltou uma preposição. Ambiente de alfabetização. 2 pontos. Espaço onde as crianças interagem com a leitura e a escrita. Como prática pedagógica, já está dizendo que é uma habilidade pedagógica, deve fazer parte da estratégia da educação. Ponto. Encerrou mais um período aqui. Agora vai começar um outro período aqui dentro, com letra maiúscula. Sua função, 2 pontos. Função de quem? Do ambiente de alfabetização. Deve fazer parte da estratégia da educação. Ok. Sua função, estimular e desafiar a criança ao aprendizado. Oportunizando-lhe a interação não apenas com o professor, mas também com seus pares. Fechou mais um período aqui, ó. Então, aqui já está falando da função do ambiente alfabetizador, que é estimular e desafiar a criança ao aprendizado, oportunizando-lhe, quer dizer, oportunizar a criança a interação, não apenas com o professor, mas também com seus pares, com seus coleguinhas. Mais ainda, é um ambiente convite, uma palavra composta aqui, é um ambiente convite a quê? A leitura e a escrita, por meio de murais. Olha a enumeração aqui, já dizendo como que é na prática. Olha, esse ambiente aqui, ele está sendo descrito aqui, por meio de murais, tem que ter jogos, tem que ter brincadeira, quadro de avisos, datas de aniversário, livros, revista, calendário, etc. Outros, e fechou no ponto. Bom, o discurso do candidato parou aqui. Mas, para fortalecer essa informação do conceito e da prática, houve um convite aqui a um discurso de autoridade. Vamos ver como ficou? Tais práticas, de quais práticas estamos falando? Tais práticas, essas que foram apontadas aqui, de colocar murais, jogos, brincadeiras, quadros de avisos, data de aniversário, livros, revistas, calendários, músicas, sistemas visuais, digitais, o que tiver acesso. Falando em letramento digital, às vezes nós temos recursos também, para trabalhar com a questão do letramento digital, que deve ser explorado quando oportuno, Agora, tais práticas se harmonizam com Emília Ferreiro, aqui não tem esse, ao dizer que o ambiente alfabetizador é convite à aprendizagem. Olha que interessante aqui. A autora do texto, ela usou de um discurso de autoridade de forma indireta. Aqui ela apontou para Emília Ferreiro, ao dizer que, veja que não usou aspas, ela está fazendo uma releitura da mensagem da
professora Emília Ferreira. Então, por isso que ela não colocou entre aspas. Ao dizer que o ambiente alfabetizador é convite a quê? A aprendizagem. Né? Então, veja quantos pontos finais foram colocados aqui no texto. Encerrou o desenvolvimento. Veja que foi feita a abertura. Já havia sido feita uma abertura para a introdução, foi feita agora para o desenvolvimento. Vamos ver como ficou a conclusão? Então vamos. Olha só. Conclusão. Novamente, uma outra abertura. De quanto? Do mesmo espaço que você utilizar na introdução, no desenvolvimento, tem que ser feito aqui. A conclusão, normalmente, retoma a ideia inicial, reafirmando, usando outras palavras, fazendo um outro arranjo linguístico. Mas a ideia deve ser mantida. Aqui, como foi digitado, ocupou 4 linhas, mas você vai controlar para ficar em 2 ou 3 linhas. É porque aqui é na digitação, né? Usou um conectivo conclusivo, assim, que dá ideia já de despedida. Na escola, o ambiente alfabetizador deve garantir a estrutura e o espaço para que o desenvolvimento do alfabetizar letrando de toda criança. Para garantir, vou ler agora mais rápido. Assim, na escola, o ambiente alfabetizador deve garantir a estrutura e o espaço para o desenvolvimento do alfabetizar letrando de toda criança. Olha a conclusão que ficou. Um show espetacular. O ambiente alfabetizador deve garantir a estrutura e o espaço para o desenvolvimento. Olha a chamada aqui do processo, alfabetizar letrando de toda criança. Encerrou. Então, você viu que houve 3 parágrafos? Olha só, vou retomar. Introdução, olha aí a abertura da introdução, foi para o desenvolvimento outra abertura e foi para a conclusão outra abertura. Então, para a sua resposta das 2 questões, necessariamente você vai fazer em 10. Mas se eu escrever só 10 linhas, você vai fazer abertura para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão. Perfeito? Pois é, ficamos por aqui. A intenção desse encontro era só para dissipar, para extinguir qualquer dúvida que tivesse com relação ao formato, à carinha da questão discursiva da prova que você vai fazer agora no dia 20 de fevereiro, né, para a Prefeitura de BH. Seja você do educador infantil, seja dos anos iniciais, seja do 3º ciclo. O formato tem que ser esse, abertura para cada um. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e um ótimo estudo, sucesso na sua prova. Tchau, tchau.